RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, os melhores presentes estão na CST. Ao fazeres um carregamento de 20 dobras ou mais, participas automaticamente no sorteio de 1000 prémios diários, onde podes ganhar megas, minutos e brindes exclusivos CST para te manteres sempre conectado com quem mais amas. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebra o Natal com uma conexão que aproxima. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Seguimos para os temas. O primeiro selecionado é demissão do 18º governo. Em 7 de janeiro, passada segunda-feira deste ano, o presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, demitiu o governo liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada devido à assinalável incapacidade, segundo o presidente, em resolver os desafios do país e manifesta deslealdade institucional. O presidente Carlos Villanova sublinhou indicou os pontos que o motivou, dentre eles a falta de lealdade institucional, desrespeito recorrente e inexistência de contatos pessoais entre o presidente da República e o primeiro-ministro, celebrações de acordos sem conhecimento prévio, dos acordos entre Turquia, com a Turquia, Venezuela, associar o nome do presidente na concessão do Porto e não partilhar contactos, ou melhor, contratos assinados e também, dentre eles, também temos a questão da taxa, vários pontos, entre outros, assinalados pelo presidente da República. E nós também testemunhamos o posicionamento do primeiro-ministro dimissionário, declarando de que confirmando ou ter trazido ao público de que o partido tinha solicitado também ao Tribunal Constitucional para rever a constitucionalidade do decreto do presidente da República que o demite, por isso questões jurídicas, por isso começamos com Hamilton Vaz, daquilo, enquanto jurista, como é que leitura faz desta decisão do presidente e o posicionamento do primeiro-ministro dimissionário quanto à sua demissão? Primeiro eu quero dizer, e de forma muito breve, já não era sem tempo. O presidente da República está na sua melhor forma de atuação. O primeiro-ministro deveria ter sido demitido faz tempo. Nós temos um presidente da República que não é conflituoso. O engenheiro Carlos Villanova é uma pessoa que não é conflituosa, é uma pessoa que foi absorvendo as coisas pouco a pouco e chegou ao limite. É bom que se diga, o presidente agiu corretamente, mesmo aquelas suas miopes e cegas sabem que o presidente da República engoliu muito sapo. Eu não suportaria aquilo que o presidente Villanova... Eu teria demitido o homem, a primeira e a segunda malcriadez, indisciplina e irresponsabilidade para com o povo de São Tomé e Príncipe. Mas pronto, o presidente foi admitindo pouco a pouco, depois fez, efetivamente, exerceu as suas atribuições, as competências que a Constituição lhe dá. Agiu politicamente enquanto defensor da nossa Constituição. Só um cego não é capaz de enxergar que não havia o normal funcionamento das instituições democráticas. É necessário saber, numa casa há um pai, é esse pai quem impõe ordens e regras, e o presidente da República é o mais alto magistrado da nação. E o primeiro-ministro não pode desrespeitar
e da forma como tem desrespeitado o presidente da República. Muitos não fazem essa análise. A questão da resolução, muita gente interpreta de forma muito liviana. O simples fato do primeiro-ministro fintar o presidente da República, quando a Constituição estabelece que o governo tem a prerrogativa de legislar, do ponto de vista, está nas competências do governo, vamos lá para o artigo 111 da Constituição, lá está. O governo pode legislar por decreto e decreto-lei, aliás, decreto-lei só com a autorização legislativa, e não outra forma do governo querer legislar. Então, quando o presidente Villanova, ele não promulga o tal decreto, é gravíssimo o primeiro-ministro fintar o presidente da República e querer adotar resolução. Ai de nós, ai do presidente se permitisse que esse precedente avançasse. A partir daqui, o presidente estaria totalmente esvaziado dentro de todas as suas prerrogativas. Porque os poderes do presidente, relativamente ao artigo 80, 81, 82, todos esses poderes que o presidente tem, mas ele tem que exercer, de certa forma, coabitada, com alguma coabitação com o próprio governo. E o governo vice-versa. O governo nomeia as chefias militares, nomeia um conjunto, mas essas nomeações é com base em quê? Tem que ser com decreto. Se nós vamos permitir que essas nomeações sejam com base na resolução, então há uma inversão da ordem constitucional. Praticamente o presidente estaria a ser golpeado. Havia um golpe institucional à figura do presidente da República. Sem ser isso, quem coabita com um primeiro-ministro mais que metade do ano ausente do país, não dá satisfação ao presidente? Isto eu não quero alongar muito, porque o presidente agiu dentro das suas prerrogativas constitucionais, ouviu o Conselho de Estado nos termos das suas competências, aquilo que está no artigo 81, ouviu o Conselho de Estado, o demitiu nos termos da linha aí do artigo 81. O presidente fez todo o seu trabalho de casa devidamente. O presidente não beliscou a Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe. A sua atuação está firme, está nos termos da lei. O Patrício Trovoada foi muito bem demitido e esse senhor que deve deixar de criar confusão nesse Estado. Não é só o Patrício Trovoada, é a família Trovoada. Porque o nosso país está nisto devido ao próprio Miguel Trovoada, o Patrício Trovoada. Essa gente tem que efetivamente deixar o Santo Tomé para os santomenses e mais nada. Então, essa demissão, eu quero afirmar, o senhor Villanova está perfeitamente com as calças de homem bem aguerrida. Ele agiu como verdadeiramente um chefe de Estado. Faltava isso. Não faltou as nossas insistências. Houve momento em que eu disse que o presidente seria um zero à esquerda e disse isso inúmeras vezes. Se ele efetivamente não demonstrar o chantamento de que efetivamente eu dou nota 20 ao nosso presidente da República no tocante às suas atuações nessa entrada no fim do ano 2024 e princípio do ano. Sim, Seja louvado o presidente da República. Falou aqui sobre as viagens do primeiro-ministro. Como que essa a ausência do primeiro-ministro no país, essas viagens, podem afetar a eficiência governamental e a confiança nas instituições do Estado? Olha, a questão não é só afetar. Se nós analisarmos muito bem o que disse o presidente da República, aqui pode haver matéria para nós criminalizarmos. É necessário criminalizar esse abuso dos fundos públicos, esse abuso do dinheiro que foi alocado para aumentar mais do que um ano fora do país. Nós temos que enquadrar isso, temos que fazer subsunção desses fatos ao direito e enquadrar e criminalizar essa atuação do primeiro-ministro. É danosa essa atuação.
é danosa. Daí que a matéria que nós temos, se nós tivéssemos efetivamente um Procurador-Geral da República, há matérias que, pelo simples pronunciamento do Presidente da República, já devia saber do processo, e esse senhor, o Patrício Emery Trovoada, já deveria estar a ser investigado, devidamente investigado. Não é só ele e alguns ministros associados a esse processo todo de esbanjamento do dinheiro do povo, dinheiro do cidadão. A matéria de crime nessa atuação do nosso primeiro-ministro, e isto tem de ser estudado e acionado. Temos que disciplinar a atuação dos homens nessa república. E sobre os acordos sem conhecimento prévio do presidente, podemos considerar de uma violação de separação de poderes? E quais são os mecanismos Desculpe, legais? não entendi a questão. Não entendi a questão. Sim. A assinatura de acordos internacionais sem conhecimento prévio do presidente da República. Podemos considerar de uma violação de separação de poderes? E quais são os mecanismos legais para evitar as... Olha, nós temos uma legislação que é crime dos detentores dos cargos políticos e altos cargos públicos. À luz daquela legislação, eu vejo muita matéria aí para criminalizar esse primeiro-ministro, a prevaricação, o abuso do poder, o esbanjamento do dinheiro público. Olha, há matérias. Agora, é necessário que se trabalhe isso devidamente e chame o homem para responder perante. Ninguém está acima da lei. Como Hamilton Vaz responde perante as infrações, as ilegalidades, os crimes que ele comete, como qualquer cidadão comete, Patrício Emery Trovoada não está acima das legislações dessa república. O pior nisso é que nós contentamos com puro e simples facto do homem ser demitido. Não é simplesmente a demissão. É necessário avançar com o processo de responsabilização. É aí que nós disciplinamos o uso do erário público. Muito obrigado. Eu espero ter respondido a sua questão. Sim, muito obrigado a Milton Vaz. Seguimos para Carlos Semedo. Esta demissão do governo era algo previsto? Sim, muito obrigado, Ronaldo. Concordo nas linhas essenciais com que a Hamilton acaba de expor. Em conversa nos bastidores antes, falava com a Ana Maria Costa e ela me dizia que, de facto, este nosso presidente, o que a Hamilton acabou também por dizer, deixou esticar a corda, deu-lhe uma série de folga e de elementos até tomar uma decisão que ninguém pode dizer que a decisão não está correta. Sim, a demissão do primeiro-ministro era pedida por muita gente, eu inclusivamente também, porque ele não entendeu, ainda por cima, Ronaldo, só um pequeno à parte, na conferência de imprensa que ele dá, até à RSTP, o senhor é desagradavelmente mau, é mal criado, insulta o Presidente da República e faz uma coisa terrível. Ele que é membro de pleno direito do Conselho de Estado. As reuniões do Conselho de Estado não são públicas. Só são publicáveis os pareceres em 3, 4 casos contados. Quando se trata de estado de guerra, de declaração de estado de guerra, quando se trata de dissolução da Assembleia Nacional e, em determinados casos, quando se trata da demissão do governo. Portanto, todos os argumentos invocados pelo Presidente da República e que o jornal citou de início são mais do que suficientes para a decisão tomada de demissão do governo. Veja-se, Ana Maria e João, ele podia ter exonerado o primeiro-ministro como exonerou agora a Ilse Amado Vaz, porque ele tinha nomeado e ele agora exonera. Mas ele não tomou essa decisão. Ela era tão grave que ele corresponsabiliza todos os ministros e demite o governo. E é uma estultícia, primeiro, o senhor Patrício Trovoada vir dizer o que se passou numa reunião do Conselho de Estado. Isso é de uma desagradabilidade terrível, uma falta de respeito última. Nenhum conselheiro de Estado, a qualquer pretexto,
se pode pronunciar sobre o que quer que seja que se tenha passado na reunião. Elas não são públicas. É, segundo esclarecimento, João Naldo, é um órgão exclusivamente consultivo do Presidente da República. Os pareceres, que é sob forma de parecer, não são vinculativos. E o Sr. Patrício vem pretender defender, no número 2 do tal artigo 117, em que diz que o Presidente da República só pode, há razões históricas para esta redação, ouvido o Conselho de Estado. E vem mentir, claramente, como mais uma vez mentiu, como mentiu no 25 de novembro, como mentiu aos São Tomenses, que eu tenho dito claramente, não sou, vocês já me conhecem, não sou muito folhinhas mansas, dizendo insidiosamente que o Presidente da República decidiu por questões politiquices e por mesquinharias e tudo isso. Ora, é claro que, não sendo vinculativos os pareceres do Conselho Consultivo, sendo um órgão da exclusiva iniciativa, isto é, da exclusiva consulta do Presidente, ele até não é obrigado a dizer que ouviu o Conselho de Estado. Portanto, João Naldo, como Hamilton referiu, a falta de, e eu também referi várias vezes, a falta de respeito institucional invocada pelo Presidente. Hamilton diz, e diz muito bem, que o Presidente da República veta um decreto do Governo, que o Governo pode fazê-lo, neste caso, aumentando ou criando ou cobrando taxas impensáveis para o bolso do São Tomense. O Presidente da República vem dizer: eu não concordei, e não concordo porque prejudica todos os São Tomenses, e eu não estou disposto a admitir isso, e ouvi-o dizer que, para além disso, o Governo diz que precisamos de estrangeiros e de investimentos, e esta taxa absurda vem efetivamente prejudicar tudo isso. Portanto, eu veto o diploma. O que é que teria que acontecer? O Governo teria que refletir, concordando com o Presidente da República, falando com o Presidente da República, tentando convencer o Presidente. Não. O Primeiro-Ministro faz, ouvido uns juristas ilustríssimos que ele tem e que sempre o aconselharam mal, e que sempre, eu posso dizer os nomes deles, mas não adianta, contorna, diz o Hamilton, iludindo, enganando, defraudando a lei, através de uma resolução. Nunca uma resolução é uma forma legal para fixar o que quer que seja. Olha, a resolução para o Conselho de Ministros tem o mesmo efeito que a deliberação do Conselho de Estado para o Presidente da República. É algo interno do Governo que não tem eficácia externa. Mas o que é absurdo, meus caros amigos, é que o Sr. Patrício, que viola a Constituição, neste caso, cometendo, como diz também Hamilton, eu concordo, criminosamente, fazendo acordos de Estado, sem passar pela Assembleia Nacional, sem passar pelo Presidente da República, que é o órgão máximo em conjugação com o Governo para isto, fazendo acordos de incidência financeira, não é? E ainda por cima, não respeita a Assembleia Nacional, não vai às reuniões obrigatórias nos termos constitucionais do Presidente da República, vai ao rei de Inglaterra quando devia ser o Presidente da República, vai à Assembleia Nacional quando devia ser o Presidente da República, vai à China. Portanto, isto é mais do que, e como dizia a Ana Maria em off antes, falta de respeito, é de facto ele dar a corda para que não haja argumentos. Portanto, repetindo e muito rapidamente, João Naldo e internautas, juridicamente, o ato de demissão do Governo é um ato próprio, exclusivo, único, que não depende de conselhos ou de consultas de ninguém do Presidente da República. O Presidente da República tomou, invocando as razões que o João Naldo já citou. E muito bem. Ora, por ser assim, passando à segunda fase da questão que o João Naldo tinha, não há rigorosamente nada na lei, nenhum argumento jurídico, formal ou material que possa dizer que este ato do Presidente da República que demite o Governo é apreciável por qualquer ordem jurisdicional. Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal de Justiça, Assembleia Nacional. Ninguém pode censurar o ato de demissão que o Presidente da República, no uso da competência própria, tomou. Diz que fique claro, fique muito claro. As consequências, tanto que, João Naldo,
você esteve presente, e o Josimar também, na conferência do primeiro-ministro. Eu peço desculpa só por mais uns segundos. Ele, embora revoltando, insultando o Presidente da República, denegrindo o ato do decreto, menorizando as razões do Presidente da República, que são todas válidas, dizendo que ele está a governar, só um louco é que pode vir tomar como sãs estas palavras do primeiro-ministro. Vocês estão a ver que nem os reflexos internacionais, que de facto o Presidente vem a reconhecer coisas muito importantes, felizmente. Portanto, não há sequer, e leiam os artigos da Constituição, podem lê-los, eu vou citar 133, 134, 140, 145, citamos, quem quiser que vá lá procurar, a Constituição está à mão de toda a gente. A única forma de se conhecer pelo Tribunal Constitucional de qualquer questão de constitucionalidade e inconstitucionalidade é de normas jurídicas, decretos, leis, resoluções não, decretos regulamentares e leis da Assembleia Nacional. Nunca pode ser constitucionalmente apreciado um ato exclusivo político da responsabilidade do Presidente da República, Tribunal Constitucional por um tribunal qualquer. Isso que fique claro. Agora, de facto... Sobre isso vamos abordar mais em detalhes no segundo tema. Olha, a questão que levanto é essa assinatura, sobre as assinaturas em que o próprio presidente mencionou como o que lhe motivou para a demissão do governo, como que pode-se recorrer juridicamente aos meios legais para evitar que essas práticas voltem a acontecer no futuro? E será que podemos considerar de uma violação de separação de poderes? Absolutamente. O senhor primeiro-ministro não pode, constitucionalmente, obrigar o Estado de São Tomé. Porque as relações entre Estados e entre governos claramente dispõe a Constituição que quem inicia nas relações exteriores a única personalidade, pessoa que representa o Estado, é o Presidente da República nos termos da Constituição. Portanto, jornal, juridicamente, estes acordos não valem nada. As consequências jurídicas que eles poderão ter no nosso país, como diz Hamilton, e eu concordo, podem ser criminalizáveis. Ele está a vincular, sem competências do Estado, arrogando-se um poder político e público e uma autoridade que não tem. Portanto, jornal, é muito grave. Não sei como é que o Estado turco ou outro Estado cai numa situação destas. Olha, este tratado, este decreto, este acordo, não pode ser ratificado pela Assembleia Nacional. E por isso mesmo, nunca pode ser publicado pelo Presidente da República. Por isso é que o Presidente da República vem dizer, e todos nós clamamos aqui, eu lembro-me do Liberato dizer isso há umas semanas atrás, onde é que está publicado? Qual é o acordo que se fez? Até eu próprio disse, o jornal, lembra-se? O acordo da Safe Bond está publicado, está visto por Tribunal de Contas, mas ele corre com a Safe Bond ilegítimo e ilegalmente para meter lá uns turcos quaisquer, não sei a que prémios, a que propostas, a que contratos. Podemos reportar no jornal, só para terminar, nesta questão, aos 30 milhões que deveriam estar no cofre dos Estados. É criminoso esse tipo de comportamento e, portanto, Hamilton, o primeiro que se pronunciou, diz há que verificar, sim, há que verificar, através de competências próprias, e o órgão ideal seria o Procurador-Geral da República, mas podem ser qualquer outro órgão. Portanto, estes atos, Jonaldo, não são só nulos, são inexistentes, porque não podem vincular o Estado de São Tomé. E a deslealdade institucional que o Presidente da República se referia quando emite o decreto de demissão, tem a ver precisamente com a desobediência e com a questão que o jornal me coloca. Há uma invasão da esfera de competências do Presidente da República numa violação, claro, do princípio da interdependência e de separação de poderes. Só para terminar, o Presidente da República, Jonaldo, só responde perante a nação. Poderá responder criminalmente no Supremo Tribunal de Justiça por crimes cometidos no exercício da sua função. Se o senhor Villanova tivesse cometido qualquer crime de burla, qualquer crime privado, antes de ser nomeado presidente, tem que esperar por ele acabar de ser presidente da República e ir para os tribunais. Que é o que pode acontecer a Patrícia agora. Mas
o desagradável apelo que o outro senhor faz à Constituição quando lhe convém, mas depois acabou por se calar. Mas o primeiro-ministro, nos termos dos artigos 113 ou 100, eu estou a citar, da Constituição, responde, tem duas responsabilidades essenciais, Ronaldo. Primeiro, a primeira é perante o Presidente da República e não o contrário. O primeiro-ministro responde politicamente perante o Presidente da República. E depois, Ronaldo responde perante a Assembleia Nacional. E é por isso que ele vem com aquele choradinho do artigo 117 e aquelas 4 linhas que diz o governo é demitido quando o programa de governo não é aprovado, quando toma posse o novo governo, quando a moção de censura é aprovada, quando não é aprovada uma moção de confiança. E depois vem dizer do número 2. E pelo Presidente da República, no caso de deslealdade institucional, com aqueles argumentos. Portanto, fique claro isso, que o contrário é que é verdade. O Primeiro-Ministro faltou ao respeito do Presidente. Nós fartamos de dizer isso aqui, não é? Mas, como diz, para rematar, como diz a Ana Maria, o Presidente, como o Hamilton também diz, é um homem sereno, um homem pacato, um homem que suportou, um homem que engoliu sapos, um homem que foi desautorizado. Quantas vezes foi, até que chegou à gota d'água, até que ele também se compenetrou, se compaginou dos seus poderes presidenciais e exerceu-os. Nada a censurar. Muito bem, um aplauso ao Sr. Presidente da República. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Ana Maria da Costa, depois destas leituras jurídicas aqui que testemunhamos, com que olhos vê essa demissão? Era algo esperado? E como que essa demissão de Patrício Trovoada afeta a estabilidade política do país? A recorrência de Patrício Trovoada em cargos de liderança pode comprometer a renovação política dentro do partido? Muito bem, Ronaldo. Eu estou muito gostada, deixa-me dizer isso, porque há coisas que tem-se que dizer no Santo Mensej. Eu estou muito gostada de 2025. 2025 começou para meu país, Nossa Senhora da Coenção, Santo Tomé Plodoso, Santo Antônio. Eu sou uma mulher de fé e de religião, vou a Fátima a pé e nunca deixei meu país e os meus governantes fora das minhas orações. Ok? Não sabe gostar do chimente, sinceramente. Eu não tinha dúvidas que o Presidente da República, o Carlos Villanova, tinha que tomar uma decisão com relação ao Sr. Patrício Trovoada e ao 18º Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe. A única minha dúvida era como e quando. Como e quando. Mas pelas últimas intervenções no último mês de 2024, eu não tinha dúvidas, e o Villanova não tinha deixado dúvidas de que ele tinha que tomar uma decisão. O Patrício Trovoada, eu infelizmente estava muito ocupada com a minha vida ao longo dos anos, não acompanhei de perto as outras governações do Patrício Trovoada, mas tive a oportunidade de estar atenta a esta última e o aspecto jurídico já foi subejamente esmiuçado aqui pelos nossos grandes juristas. Eu, como uma santomense e da sociedade civil, fiquei com a sensação que Patrício Trovoada é não mais não menos que uma criança mimada que ao longo da sua vida sempre teve brinquedos muito caros, que nunca ninguém teve o trabalho de explicá-lo muito bem como é que é a vida e como é que os brinquedos aparecem, e é um homem que nunca foi educado a respeitar a hierarquia. O Patrício Trovoada geria, eu disse isso aqui muitas vezes, fui mal interpretada pelos excelentes alunos de português do ADI, que as organizações de Estado não são uma cozinha, não é uma despensa. E o país e os órgãos de soberania em São Tomé e Príncipe, infelizmente pela seleção de pessoas desprovidas de tudo, porque não basta ter um canudo, e no caso do Patrício Trovoada nem um canudo ele tinha,
estavam a ser geridas como se fossem despensas ou cozinhas das casas das pessoas. Infelizmente, é aquilo a que nos habituaram, infelizmente até então. Eu acho que há um nicho da sociedade santomense que vive incomodadíssima com esta maneira de estar e ser que se fez ultimamente de apanágio, trazendo a ribalta da política e da decisão da vida pública do país, pessoas desprovidas de qualquer qualidade, quer cívica, quer moral, para não dizer que de Canudo também deixa muito em dúvida. E infelizmente, o Carlos Villanova reaparece, faz-nos ver que, afinal, a santomensidade não está perdida. A santomensidade não está perdida. Foi um estadista, ou tem sido um estadista, porque São Tomé Flá, blu, 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 na sala do Tafo. As pessoas estavam a infernizar o Villanovas e eu, pelas poucas intervenções que eu tenho assistido deste atual presidente da República, faz-me crer que, mais uma vez, não o conheço a mãe, mas tenho que parabenizar pelo trabalho que esta senhora sozinha fez com a cabeça do Villanova. Parece ser uma pessoa devidamente formatada, com princípios, sabe estar e ser. Sem contar que quando abre a boca percebe-se que tem um par de neurónios que faz sinapse, que é impressionante como basta abrir a boca para a gente perceber com quem é que estamos a lidar. E eu sinto-me bastantemente satisfeita por ser representada por um presidente da República com as características que o Villanova representou. O Patrício Tovar só pode se queixar dele próprio. Só pode se queixar dele próprio. É impressionante como o 18º governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e o seu primeiro-ministro são o modelo, são o exemplar vivo de que não basta ter poder. A esperteza não vale tudo. Um programa universitário faz a diferença, seja em que cabeça for. E este 18º governo, o seu primeiro-ministro, revelaram-nos que a esperteza e a chicospertice, assim como a ausência total de uma formatização e organização universitária, faz toda a diferença. É impressionante. Banalizou, ridicularizou as instituições públicas, os cargos de ministério, de direção, promovendo pessoas de cariz e de currículos que não lembram o diabo. Um desrespeito total por tudo. Foi um quero, posso e mando. Uma autocracia individualizada naquele senhor. Basta reparar nas visitas de Estados que o Patrício fez e nas relações com quem ele privilegiou. Rússia, Turquia, Venezuela, países todos, toda a movimentação desse senhor não augurava nada de bom para a vida dos santomenses e da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Não podia ser. Não, eu não consigo compreender, mas os santomenses que defendem o procedimento do Patrício Tovar terão as suas razões para defender o comportamento deste senhor. Pode ser que tenham argumentos que não são públicos e que eu agradeço que me rebata com seus argumentos sobre o interesse público deste senhor para a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Não respeitava o presidente. Era um senhor que ele é vaidoso, não tem responsabilidade, não tem noção, não é altruísta, porque se parasse um minuto, e pensasse no santomense, no povo santomense, não tinha o comportamento que tinha que ter. Patrício Tovar queria estar em grandes salões de festas, representados, com aquele sorriso, a viajar por um jato privado, que eu espero que tenha sido pago pelo bolso dele, senão o doutor Hamilton Valls, por favor, crie um grupo de juristas e advogados para estudar, avaliar e, sim, mover uma ação para que esse senhor responda juridicamente perante o povo santomense, porque não pode, quero, posso e mando. Isso tem que ficar como lição. Nós temos que começar. Eu quando falo nós, falo de mim, falo do doutor Carlos Semedo, falo do doutor Hamilton, o Liberato, cada santomense que foi para a escola estudou.
comendo banana com azeite à custa de uma mãe que foi lavadeira, doceira e sem um rendimento mensal garantido do Estado para nos criar, e que temos trabalhado para construir São Tomé e Príncipe de uma maneira ou outra, porque todo santomense na diáspora contribui para o erário público de São Tomé e Príncipe, injetando dinheiro. Nós temos que nos organizar para que o Patrício Trovoada perceba que não pode querer e mandar e fazer, e que para que fique de lição e reeducar os restantes políticos que nós temos em São Tomé e Príncipe. Não pode continuar. O São Tomé e Príncipe passou a ser mais um brinquedo de luxo do Patrício Trovoada. Foi tudo o que ele fez nesses últimos 2 anos. E o Presidente da República esteve muito bem, revelou tudo: inteligência, competência, sentido de Estado, responsabilidade, e foi um estadista. Ele não está aqui na praça pública, blá, 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 a dizer tudo. Quando saiu para vir dizer, falou e disse. E pôs esse senhor no seu lugar, que é o que devia ser feito há muito tempo. E eu espero que sirva, que o Carlos Villanova sirva de referência, não só aos próximos presidentes da República e tudo quanto é criança de 6 anos que está em São Tomé hoje. Porque os políticos de São Tomé e Príncipe têm que ter noção que eles são uma referência, são um espelho. Ninguém pode vir para vir a polícia sem Ana Maria Costa. Sim. Segundo as declarações e a informação daquilo que se sabe, o Patrício Trovoada foi primeiro-ministro 4 vezes e 3 vezes foi demitido. Que leitura podemos fazer disso em 1 minuto e meio? Olha, como o Presidente da República disse muito bem, isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muita coisa. Que raio de aluno que vai para o exame da mesma matéria, do mesmo programa, para já 3 vezes nunca apresentou um programa de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Por 3 vezes foi nesta coisa com um comportamento autocrata. Para já, Patrício Trovoada, quando entra para o poder, eu não sei qual é a lavagem cerebral que ele faz aos seus dirigentes, que até pessoas com quem nós estudamos ao longo dos anos deixam de nos falar, que é uma coisa estranha que eu nunca consegui perceber sobre isso. Não há transparência, não há satisfação, há usurpação de poderes, há banalização. E desta última vez, então, trouxe um ingrediente novo, que foi a intimidação, uma certa violentação até de qualquer outro santomense que tivesse uma ideia ou uma palavra diferente com relação ao seu comportamento e à sua condução do poder. Portanto, bom com distinção para o nosso presidente Carlos Villanova, que Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Santo Tomé Poderoso e todos os santos o protejam e o iluminem ao longo deste mandato e de mais mandatos. Tomara que ele tenha pelo menos mais um mandato em São Tomé e Príncipe, e ao longo da sua vida pessoal e familiar. Bem-aja a todos os santomenses. Muito obrigado, Ana Maria Costa. Liberato Muniz, era esperado esta demissão mesmo no início do ano. Como que esta demissão pode afetar a estabilidade política do país? A recorrência de Patrício Trovoada em cargos de liderança pode comprometer a renovação política dentro do partido? Bom, primeiramente, deixa-me dizer que eu subscrevo praticamente tudo quanto os meus colegas disseram. Mas há um ato de maior profundidade nesta demissão do primeiro-ministro, Patrício Trovoada. Já na semana passada, eu havia dito que o Presidente da República teria no máximo 1 semana para dizer-nos o que fazer efetivamente das taxas aeroportuárias, sob pena de ele próprio ficar desacreditado. Porque o Presidente vinha nos dizendo que ia pôr ponto final a essas taxas, mas afinal de contas nós não sentimos nada em relação a essa resolução, e a taxa, contrariamente àquilo que o Hamilton disse, a taxa está efetivamente em funcionamento nesse momento. As pessoas têm pago e é preciso reverter este processo. Isso para ser o seguinte: a demissão do
do ex-primeiro-ministro, eu acho que era algo que todos nós já esperávamos, mas particularmente eu estava preocupado com o quê? É que, no fundo, o grande problema de São Tomé e Príncipe nos últimos 2 anos, e acho que todos concordarão comigo, é que as instituições não funcionavam e não havia separação de poder. Nós tínhamos, num país, vários órgãos de soberania, em que um órgão de soberania, que era o governo, sobrepunha-se a todos. O único órgão visível no país que dava a entender que mandava em tudo era precisamente o governo, e mais do que o governo, era o primeiro-ministro, na altura, Patrício Trovoada. Isto descaracterizava tudo aquilo que nós sonhamos, que é a luta pela democracia, a luta por um Estado de Direito. E um Estado de Direito não pode ser, de maneira nenhuma, aquilo que este governo, liderado na altura por Patrício Trovoada, vinha nos demonstrando. Então, eu espero, muito sinceramente, que o Presidente da República, ao demitir este governo, tenha segurado o bastão da verdade, o bastão de direito e dizer: a partir de hoje, em São Tomé e Príncipe, eu defenderei o Estado de Direito democrático em São Tomé e Príncipe. Haverá separação de poderes e cada um deverá fazer o seu trabalho e deverá ser corresponsabilizado pelo trabalho que faz. Porque nós, nos últimos 2 anos deste 18º governo, o que nós assistimos é que o primeiro-ministro de então era o primeiro-ministro, era presidente da Assembleia, era presidente da República e era também praticamente o dono dos tribunais, porque os tribunais não funcionavam. Ou seja, e o presidente da República, como garante do funcionamento das instituições, tinha que, de certeza, pôr um ponto final. E eu julgo até que, como disse o Hamilton também, que o primeiro-ministro, o presidente da República, esperou muito tempo, 2 anos. 2 anos a ver tudo acontecer como aconteceu, ia pondo em causa todo o São Tomé e Príncipe. Mas fez uma coisa que eu julgo que é mais grave ainda. É que permitiu que dentro do ADI, toda a gente se submetesse a um primeiro-ministro de uma forma como se fosse de vassalagem. E o que eu espero hoje é que o partido ADI, que é um partido muito importante para a democracia em São Tomé e Príncipe, que as pessoas que sustentam esse partido em São Tomé e Príncipe tenham entendido que essas ações do então primeiro-ministro Patrício Trovoada prejudicou muito o funcionamento do próprio partido. Porque o partido pertence a um partido com a promoção do contraditório, um partido livre, um partido que funciona. E o que nós verificamos é que ele não funcionou durante esse tempo todo. E isto, para mim, é da parte mais preocupante em São Tomé e Príncipe, porque nós vemos assim a nossa democracia a morrer. Então, eu espero que as pessoas e os ilustres do ADI tenham percebido que cometeram um erro para o seu próprio partido nos últimos 2 anos e que não voltem a permitir que isto aconteça. Ou seja, se o ADI, como o maior partido do país, não se permitir corrigir o Patrício Trovoada, que é o presidente do partido, dos erros que ele tem cometido, nós vamos ter mais do mesmo. Vamos ter pessoas no ADI a defenderem esse mesmo propósito por interesse, por bajulação, e a permitir que nós não tenhamos um país democrático, mas sim um país de bajulação. E o presidente da República, por isso que eu tenho dito já em vários programas, que era imperativo que o presidente da República, como o mais alto magistrado da nação, promovesse a união no país. Porque a divisão propositada, que foi promovida particularmente pelo ADI, em São Tomé e Príncipe, é uma divisão para rentabilizar interesses, para afastar uns e para aproveitar São Tomé e Príncipe. Isto não pode ser permitido nem do lado do ADI, nem do lado de outros partidos. Então, eu espero que o Presidente da República, muito seriamente, com o bastão que agarrou, não permita que o próximo governo, que eu acho que deve ser o governo do ADI, porque foram os que ganharam as eleições, não exista dentro dos parâmetros que foi o governo do Patrício Trovoada. Tem que fazer obrigatoriamente o contrário. Tem que ser transparente, tem que ter pessoas competentes, tem que ter termos de referência e tem que ter, obrigatoriamente, uma salutar relação com o Presidente da República e com outras instituições. O Presidente da República, quando vem publicamente nos dizer que, mesmo depois de pedido por escrito os vários contratos
estruturantes do país o governo não lhe dava, é grave. Isto sim tem que ser responsabilizado não só o primeiro-ministro, mas como todos os membros do governo. Porque nós muitas vezes estamos aqui a dizer que o culpado maior é Patrício Trovoada. Sim, ele é o culpado maior porque é o líder do partido. Mas toda a estrutura do partido e toda a estrutura do governo que suportaram esse mesmo problema têm que se convencer que também são responsáveis e que são forçados a mudar. Não vale a pena continuarem com a mesma dialética e dizendo que não, que o presidente está contra ou que está com o MLSTP ou está com o PSD e por aí fora. Não. O importante é que as instituições funcionem. E é importantíssimo que os militantes do ADI, eu deixo isso aqui bem claro, entendam que aquilo que foi a liderança do ADI foi errado. E eu digo, por vários pontos. O líder do ADI formou um governo praticamente sem ouvir a estrutura do ADI. O líder do ADI fez a reforma governamental e só depois da lista estar exposta publicamente é que a estrutura do ADI conheceu. E a estrutura do ADI sempre aguentou tudo. E não faz sentido. E pior ainda, para dizer ao Presidente da República que ele tem mesmo que ser firme nas suas decisões. Eu não sou, ou seja, e nem estou em condições, eu acho que nenhum São Tomé está em condições de eleger um presidente que é substituído nas suas ações por um primeiro-ministro. E nos últimos 2 anos, o primeiro-ministro substituiu, sim, o presidente da República. Ou seja, a figura visível, representativa de São Tomé e Príncipe era o primeiro-ministro. Isto é errado, isto é grave e não pode continuar. Tanto que vemos que o primeiro-ministro, quando viajava, por exemplo, tinha toda a estrutura do governo e toda a estrutura da Assembleia a despedir dele no aeroporto. E quando fosse presidente da República, estava praticamente só. Nem o primeiro-ministro, nem o presidente da Assembleia. Eu pergunto, afinal de contas, em que país é que nós estamos? É esse país que nós escolhemos? Não. O presidente da República deve ser firme, deve ser direto. Não só naquilo que aconteceu, mas sobretudo para aquilo que deve acontecer a seguir, no sentido de nós podermos ter um país que funcione. É essa a função do Presidente da República e também da sociedade civil. Eu hoje vou parabenizar mais uma vez a Rádio Somos Todos Primos e os soldados do Facebook. Porque se não fossem os soldados do Facebook e se não fosse organizações como, por exemplo, a Rádio Somos Todos Primos, eu julgo que nós não teríamos encontrado esta solução que se encontrou agora. Eu agora acho que, sob o leito derramado, não vamos chorar. Vamos encontrar estruturas e suporte para criar um país melhor. E para um país melhor, o MLSTP deve se estruturar, o PCD deve se estruturar, o MDFM, o ADI, porque aquilo que nós temos tido em São Tomé e Príncipe não são partidos, mas são estruturas que nós temos tido para resolverem os seus problemas uma vez chegado ao governo. E eu espero, muito sinceramente, que o próximo primeiro-ministro, seja ele quem for, seja um primeiro-ministro competente, da estrutura forte do ADI, que consiga equilibrar as bases dentro do ADI e que esteja à altura de respeitar as pessoas, respeitar os órgãos de soberania e fazer com que as instituições funcionem. Se elas não funcionarem, nós não temos futuro. Isto é muito, mas muito importante. E vejam só, o anterior governo criticou tanto a empresa ACA, disse que era aliada corrupta do MLSTP, mas a instituição que este governo durante 2 anos tem usado para as obras todas em São Tomé é mesmo ACA. Eu pergunto, afinal de contas, quem fala a verdade em São Tomé e Príncipe, o que é que se passa? Mas nós não vemos nada dos tribunais. E é preciso que as instituições funcionem, meus senhores. Se elas não funcionarem, nós não temos futuro em São Tomé e Príncipe e cada um vai querer fazer aquilo que quer, como quer. Eu acho que é isto que é importante, é que as instituições funcionem e é que as pessoas, quando falham, devem ser enquadradas no rigor da lei. E, parabenizando uma vez mais tanto o Dr. Carlos Semedo como o Hamilton, eu devo dizer, as pessoas têm que ser, sim, responsabilizadas por aquilo que fazem. Porque, se não forem responsabilizadas, nós vamos continuar com o mesmo, sem saber o que é que está certo, o que é que está errado. Não, há normas, há leis em São Tomé e Príncipe e as pessoas que falham devem ser enquadradas no rigor da lei para que elas aprendam
e para que outros também possam seguir o exemplo. Como disse a Ana Maria, que crianças de 6 anos, de 4 anos de hoje, possam ter referências que os possam suportar para o futuro. Porque assim como nós estamos, eu julgo que nós não temos um norte. E é preciso esse norte com muita urgência. E eu termino dizendo, porque julgo que é muito importante que o ADI tenha consciência dos erros que cometeu nos últimos 2 anos e tenha a capacidade de mudar. Se não for capaz de mudar, eu julgo que só vai trazer distúrbios para São Tomé e Príncipe e conflitos de interesse entre os órgãos de soberania, o que não é bom para ninguém. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças. A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e um próspero ano novo. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.